Existem 4 forças intermoleculares. Intermoleculares significa entre moléculas. Basicamente, a gente define molécula, quando se tem ligações covalentes. Eu tenho aqui a força de polo, força de polo induzido, de polo induzido, ligação de hidrogênio e força de Van der Waals. Vamos começar com a ligação de hidrogênio, que é a mais forte. A mais forte. E a gente já viu, quando a gente já viu a água, né, em biofísica, a gente viu a água, a gente já falou sobre isso. Peguem o fascículo, que vocês vão encontrar isso lá. A molécula de água, o que acontece? O oxigênio gosta muito de elétron, então ele quase praticamente fala, vamos compartilhar o elétron? Vamos, mas só que ele vai ficar comigo, né? O elétron é compartilhado com o hidrogênio, mas é uma ligação covalente com característica de ligação dativa. Mas como um intermediário entre isso, né, no caso da água. Então, forma aqui um resíduo, tem um resíduo de densidade de carga positiva muito grande, sempre presente no sítio onde está o hidrogênio. E um resíduo de densidade de carga negativa forte, muito presente, onde está o oxigênio. Então, se estabelece uma força entre esses dipolos. Então, o que é o dipolo? De 2 polos elétricos, né? O polo negativo e o polo positivo. Então, estabelece uma relação entre esses dipolos. O polo positivo desta molécula de água, né, vai atrair o polo negativo dessa molécula de água, de tal modo que vai se formar essa ligação aqui, que é uma força intermolecular, mas que é chamada, é uma interação eletrostática, mas é chamada de ligação de hidrogênio. Se usava muito se falar ponte de hidrogênio, atualmente se usa mais ligação de hidrogênio, que vai dar propriedades macroscópicas que favorecem os sistemas biológicos. A água é líquida, alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, conduz íons dentro dos vegetais, né, dentro dos animais, na célula, então os íons vão estar dissolvidos nas células. A água tem características especiais devido a isso, né? Forma uma camada de gelo, por exemplo, nos lagos, que protege para não congelar completamente o lago. São várias características que são benéficas aos seres vivos. Mas, então, a ligação de hidrogênio vai se dar hidrogênio-oxigênio, hidrogênio-flúor, hidrogênio-nitrogênio. Essa de hidrogênio-nitrogênio nós vamos ver quando falar do DNA. Existem ligações de hidrogênio no DNA. Tá? Entre as 2 fitas de DNA aparecem essas ligações de hidrogênio, que é o hidrogênio com o nitrogênio. Aparecem as ligações de hidrogênio entre fitas do DNA, do hidrogênio, sempre tem que ter hidrogênio, e pode ter oxigênio, nitrogênio ou flúor. Não acontece, essas ligações intermoleculares não acontecem, por exemplo, de hidrogênio e carbono, hidrogênio ou outros. É hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e flúor, hidrogênio e nitrogênio. E a mais conhecida, né, para nós aqui é da água, né, a ligação, a ponte ou ligação de hidrogênio entre moléculas de água. É a ligação mais forte que tem, intermolecular, é a ligação de hidrogênio. Ela tem características, ela é tão forte que ela consegue romper ligações, por exemplo, as ligações iônicas, que são ligações fortes. Né? A água consegue dissolver ligações iônicas. Por quê? Porque a água é um forte solvente polar, que é chamado, inclusive, de solvente universal, justamente por isso, porque essa ligação aqui intermolecular é forte, que é a ponte de hidrogênio. Aqui a solubilidade, né? Então, formam essas estruturas, aqui, formam essas estruturas que é
né? Eu tenho aqui, por exemplo, o sódio, que é um metal, portanto ele perde elétron, quer ficar positivo, as moléculas de água com oxigênio. O cloro fica negativo, porque ganhou o elétron, as moléculas de água com hidrogênio aqui. Então, por isso, há um ataque das moléculas de água à rede cristalina, né? Tirando dos seus sítios e formando dessa forma aqui. O calor específico da água é alto, então, características que a gente já viu, né? Comparando, então, o calor específico da água com relação aos glicídios, então, óleos, vê que os glicídios, apesar de serem moléculas muito maiores, o calor específico da água é maior, que é 1 caloria, enquanto nos glicídios é 0,3. Por que o ponto, né, o calor específico é alto, o ponto de fusão é alto, etc. Porque para eu romper uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio, eu preciso fornecer muita energia. Quanto mais forte a ligação, mais energia eu preciso fornecer. Né? Vamos dizer assim, lembrando daquilo que a gente falou, né, que era um poço de potencial assim, quanto mais fundo esse poço de potencial aqui, que é a energia que está, mais ele está ligado, mais forte a ligação entre os dois átomos ali. Então, por isso que os átomos, que é forte a ligação química. A ligação química está aqui fundo, né? No caso, não só as ligações químicas, como as forças intermoleculares também. É a mesma, basicamente, é o mesmo tipo de curva, né, da energia. Aqui, né? Aqui é a energia e aqui é a distância entre os núcleos. Ficou ruim, né? A distância entre eles, entre os núcleos. Tá? Então, tem um lugar ótimo aqui. E aqui a energia que eu preciso fornecer para ele poder vir aqui em cima, que é onde eles estão separados. Então, para poder romper duas moléculas, separar duas moléculas de água, eu preciso fornecer muita energia, porque a ligação é forte. Mais forte a ligação, maior a energia que eu preciso fornecer. Então, isso tem a ver com a solubilidade. Né? Esse daqui eu vou deixar para vocês olharem lá, é autoexplicativo, né, o slide. Esse aqui não, vou falar um pouco. Então, aqui, né, as ligações de hidrogênio, olha, se a gente for olhar, água, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, né, 100 graus Celsius. O hidróxido de enxofre, hidróxido de selênio, hidróxido de telúrio. Então, o que está acontecendo aqui? Está aumentando. Tá? Aumentando. Aí, quando eu vou lá no flúor, tem mais alto. Aí o cloro baixa, bromo, iodo. Então, isso aqui é da mesma família do oxigênio. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio. Mesma família. O oxigênio está lá em cima, depois embaixo enxofre, selênio, telúrio. Aqui, flúor, cloro, bromo e iodo. Veja, por ter a ligação, eles são muito próximos, a eletricidade, o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, são muito próximos. Mas porque eles têm, aqui tem pontos de hidrogênio, eu tenho o ponto, né, de ebulição é alto. A água, ponto de ebulição é alto. Nitrogênio, a mesma coisa, vou ter. Assim, né? Vou do primeiro para o segundo, apesar dele ser o enxofre ser muito mais massa do que o oxigênio, o enxofre tem ponto de fusão menor, porque não faz ponte de hidrogênio. Tá? Força de polo. Essa daqui eu tenho, né? Por exemplo, ácido clorídrico. Eu tenho dipolo, veja, né? O ácido clorídrico estava aqui, ó. Flúor, cloro, ácido clorídrico. Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho o hidrogênio, aqui o cloro. Então, forma a ligação de polo em dipolo. Tá? Veja, não é
Não é assim um atrás do outro, um atrás do outro, fazendo uma fileira. Vai formando uma rede, vai formando um volume disso, né? Para formar uma estrutura líquida. Aí, todos esses aqui, né, são moléculas polares, hidrogênio com iodo, hidrogênio com enxofre, hidrogênio com bromo, carbono e oxigênio, enxofre e oxigênio, são moléculas polares e, portanto, vão formar essas forças intermoleculares de polo e dipolo. Tem muito mais o que falar sobre isso, a gente falar um exemplo, mas... Força de polo induzido, por exemplo, água e oxigênio. Então, eu tenho a água aqui, né, o oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, aqui oxigênio, oxigênio. Os dois oxigênios, por simetria, ele não tem dipolo. Mas com a água aqui, o que acontece? Na proximidade dessa estrutura que é fortemente polarizada, né, a molécula de água, a molécula de O2 se polariza. Tá? Então, esse é um dipolo permanente, toda molécula de água tem isso. O O2 sempre é apolar, mas tem um dipolo induzido pela molécula de água. Então, a água consegue ficar dissolvida, presa, né, desculpe, o oxigênio consegue ficar dissolvido, preso na água e, portanto, permite que haja vida, peixes, moluscos, etc., que retiram água, retiram ar da água, retiram oxigênio da água, conseguem respirar debaixo d'água porque tem oxigênio. E esse oxigênio está ligado à molécula de água por dipolo induzido, né? Por força intermolecular de dipolo induzido. Tá? Então a gente foi. Primeiro tinha dipolos fortes, ligação de hidrogênio. Depois dipolos não tão fortes, chamada ligação dipolo-dipolo. Depois dipolo induzido. É uma força não tão forte assim. Se você quiser tirar o oxigênio da água, você balança a água, o oxigênio vai reduzir. Você aquece a água, não precisa nem a água entrar em ebulição. Você aquece a água, vai sair oxigênio. Então, o oxigênio está preso, tem um dipolo induzido que está preso dentro da água, mas não tanto assim, né? Como dipolo. E a mais fraca são as forças de Van der Waals. Então, aqui eu estou representando da seguinte maneira, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho carga positiva e aqui carga negativa. Aqui carga positiva, negativa, negativa, positiva, negativa, né? Positiva, negativa. Mas, originalmente, por exemplo, o oxigênio, né, não tem essas cargas. Originalmente é assim, né? Por exemplo, o oxigênio. Mas, por proximidade da molécula, uma molécula induz na outra, mesmo elas não sendo polares, pela aproximação das nuvens eletrônicas, elas podem induzir um dipolo. Na verdade é que eu coloquei muitas moléculas com dipolo. Na verdade, eu teria mais moléculas neutras. E isso flutua. Então, uma molécula tem o dipolo, a outra não tem, aí muda, né? Vai flutuando. Então, no caso desses dipolos que são induzidos por ele mesmo, então é essa molécula que tem dipolo induz essa daqui, então está próxima aqui, né? Então vai formar aqui positivo, negativo, vai induzir, no caso dessas moléculas aqui, e depois essa daqui perde, vamos dizer assim, né? A polaridade, aí depois essa daqui induz nessa, e essa daqui perde, e assim por diante, elas vão flutuando. Quem vai estar
polarizada ou não. Então, essas forças são muito fracas. São forças fracas porque, originalmente, a molécula é apolar. Mas elas, pela proximidade, por determinadas condições, elas vão se alinhando e uma induzindo, porque lembrem que, né, originalmente aqui a molécula de O2, eu tenho carga positiva ao centro e carga negativa em torno. Então, se chega outra molécula aqui, do lado, outra molécula, essa eletrosfera que é negativa induz essa eletrosfera para se afastar. Então, quando elas vão se aproximando, elas vão induzindo um deslocamento da carga. Então, por isso que essas forças aparecem. E são essas forças que aparecem em indução de carga que explicam por que a lagartixa anda na parede. Porque a lagartixa ela consegue, né, fazer com que haja essa matéria aqui, todo esse material ele é apolar, né, não tem, são substâncias apolares, mas que produzem forças intermoleculares, chamadas forças de Van der Waals. Tá? Então, moléculas apolares produzem, têm interação entre elas, e todas têm, de modo geral, todas têm essa interação, por essa flutuação, não é rígido. As eletrosferas aqui, elas não são rígidas, né? Eu tenho aqui uma molécula, carga positiva, e a eletrosfera, e ela é rígida. Não, essas moléculas estão em movimento, e devido a esse movimento, porque não estão ligadas numa rede, né? Porque se estiverem ligadas em rede, vai ter força metálica, vai ter ligação metálica, vai ter ligação iônica. Então, elas não estão ligadas em rede, elas estão em líquidos e gasosos, né? Estrutura de gases, né? São gasosos essas substâncias. As tintas também ligam, né? Os óleos, esse material, né? Todos também formam. Então, por exemplo, aqui, a temperatura de ebulição de diferentes compostos de hidrocarbonetos. Ó. Aqui, né, CH4, C2H6, C3H8 e assim por diante. O que está acontecendo? A temperatura da ebulição está aumentando. Por quê? Está aumentando as forças intermoleculares. Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui com 8 carbonos. Né? Então, aqui vai induzir forças intermoleculares. Tá? Entre esses carbonos aqui. Vai produzir forças intermoleculares entre esses hidrogênios aqui. Né? Aí eu aumento o número de forças intermoleculares. Aumento a cadeia. Então, quanto maior a cadeia, maior o número de possibilidades dessas forças intermoleculares. Né? A força intermolecular vai se dar aqui não. E assim. Tá? Entre essas, pode um estar mais para frente, então vai se dar mais para frente, etc. Né? Pode ser assim. Se não tivesse aqui, né? Esse um shift, assim, um deslocamento entre elas. Quer falar sobre para finalizar aqui a aula? Deixa eu ver quantos tem aqui. Acho que está finalizando. Estou avançando aqui. Tem só esse conteúdo aqui que eu quero falar para vocês, que é algo fantástico, tá? Que é o que se chama de surfactante pulmonar. Então, existem substâncias que são fantasticamente com dupla característica. Então, por exemplo, surfactante pulmonar. No caso, o remédio, que é um surfactante pulmonar. Esse que eu vou apresentar aqui para vocês. Que é uma mistura lipoproteica com propriedades tensoativas, já vou explicar, que resultam na redução da tensão superficial na interface entre o líquido presente na cavidade alveolar
e o ar, evitando o colabamento das zonas terminais respiratórias. Bonito, né? Vou explicar aqui. Então, lipoproteica, tá? Significa que é lipídio, então óleo, né? E proteína, uma mistura. Tá? Tem propriedades tensoativa. Tensoativa significa que é polar. Tensoativa, propriedade tensoativa significa... Propriedade tensoativa é aquilo que faz uma molécula polar agir, por exemplo, rompendo ligações químicas do sal, ou uma sujeira, né? É tensoativo o sabão. O sabão é tensoativo. Então, resulta na redução da tensão superficial na interface entre o líquido presente. Então, ó, essa estrutura aqui, ó, tá? Aqui, esse lado dela aqui é polar. Esse lado de cá é apolar. Então, por exemplo, isso daqui dissolve a água e esse lado de cá dissolve proteína, lipídio, coisas assim. Então, eu consigo ligar, vamos pensar no sabão. O sabão consegue ligar a água, onde tem fortes, isso aqui tem fortes polos positivos, tal, consegue ligar a água, e do outro lado consegue ligar a sujeira, o óleo, porque esse lado de cá é apolar, liga na sujeira. Esse lado de cá é polar, liga na água. Por isso que o sabão consegue dissolver a sujeira, né? Porque ele se mistura com a sujeira de um lado, ele se mistura com a sujeira, e do outro lado ele se mistura com a água. Por isso que eu consigo fazer com que a sujeira, a gordura do prato lá, o azeite, o óleo que está no prato, consiga ser levado pela água, porque existe alguém que liga os dois. Então, essa é uma propriedade tensoativa, né? Então, existe no nos nossos alvéolos, aqui, na ligação existe o alvéolo tem o quê? Tem um capilar que passa do lado. E tem uma pequena região aqui que vai estar ligando esse alvéolo com o capilar. E a tensão superficial da água não deixa trocar os gases, o oxigênio, o CO2, não deixa trocar. Se o pulmão tivesse que fazer muita força, ele ia colabar, ele ia fazer assim, o alvéolo ia pá, o alvéolo ia fechar, se a gente tivesse que fazer muita força, né? Então, ele evita, as regiões terminais são os alvéolos aqui, né? Essas regiões terminais. Então, por que ele não vai fechar esse alvéolo? Porque não vai precisar fazer muita pressão para poder trocar o gás com a água. O que ele faz? O que o corpo faz? O corpo pega e dissolve. Joga lá um surfactante, joga lá uma substância que dissolve a tensão, rompe a tensão superficial da água. Então, é um lado polar. E, ao mesmo tempo, se liga em substâncias que vão ser trocadas ali, que é o lado apolar, que são a proteína e lipídios, óleos, né? Tá? Então, isso vai explicar aqui um pouco mais sobre esse material, mas é uma coisa fantástica, né, que você tenha produzido no pulmão alguma coisa que dá uma solução para... É bom que a água tenha uma tensão superficial, senão a água iria entrar nos pulmões. Mas é ruim que ela tenha essa tensão superficial, senão a gente não consegue trocar gases, fica uma película ali separando. Então, o que o pulmão faz? Ele joga uma substância que quebra a tensão superficial, faz a troca de gases, ela forma de novo. Então, é uma bioquímica fantástica, utilizando as forças intermoleculares numa substância que um lado é polar, no outro lado, de um lado ela se liga na água, no outro lado ela não se liga na água, permitindo que ela controle o quanto ela abre esses alvéolos ali para o capilar que está passando água, né, sangue, para fazer a troca de gases. Então, quando a pessoa não tem, o homem, né, com a sua ciência, conseguiu construir
substâncias semelhantes o que existe no pulmão, né? Então, que é o surfactante pulmonar. Surf de superfície, né? Rompe a superfície da tensão superficial da água. Então, aqui é um exemplo fantástico, a gente deu 2 exemplos aqui, alguns exemplos, né, que a gente deu, só para recuperar aqui os exemplos que a gente deu, acabou, né? A gente deu exemplo de forças intermoleculares, ligação de hidrogênio com a água, de forças, né, intermoleculares aqui da água também, forças intermoleculares do ácido clorídrico, seria a força de polo, que faz com que o ácido clorídrico seja líquido na temperatura ambiente. Força de polo induzido, que é oxigênio dissolvido em água, em que a água induz o dipolo e, portanto, ele se liga, o oxigênio se liga. E forças de Van der Waals, que seriam, então, as forças que acontecem aqui, né, nos diversos hidrocarbonetos, no exemplo de forças de Van der Waals. Sempre que eu tiver moléculas polares, vai haver essa flutuação e pequenos dipolos que aparecem e desaparecem, que são chamados forças de Van der Waals. E aqui é onde aparece 2, tanto força de Van der Waals, quanto força polar, não aqui polar, e aqui de Van der Waals, ligando lipídios, proteínas, e aqui água. Aqui a gente já falou sobre essa da primeira etapa. Veja que aqui a gente falou os 3, é só observar, né? Qual o tipo de força intermolecular que existe em O2 líquido? Vamos pensar. O2 líquido. O que é o oxigênio líquido? Tem polaridade? O oxigênio líquido? Inicialmente? Não. Se existe uma força intermolecular, só pode ser aquela que vai acontecer com substâncias que são apolares, de modo geral, mas que vai flutuar um dipolo, vai aparecer de vez em quando, desaparecer. Que tem o nome do seu descobridor ali, ou de quem estudou isso daí. Então, né? Já, olha, o carbono e o oxigênio ligado ao hidrogênio. O que o oxigênio é? O oxigênio gosta de elétron. O carbono não ganha dele. O oxigênio gosta de elétron. Então, esse daqui é o que é? O que é? O metanol, né? Um álcool, OH, noção do álcool. O que vai acontecer? Por que o oxigênio é líquido? E esse se dá na temperatura. O oxigênio aqui é líquido em temperaturas baixas. Esse já a força é forte, se dá em alta temperatura ambiente, né? Metanol. A gente põe no carro junto com o etanol, pouco, mas põe. O que é o metanol? Ele é polar. Então, que tipo de força que acontece entre essas moléculas que são polares? E agora, um, que é o oxigênio, ligado ao outro, que é a água. O que a água induz no oxigênio? Então, basicamente, a gente tratou, né, nessa apresentação dessas três situações aqui de forças intermoleculares. Colocar em ordem crescente, a gente explicou por que já existe a ordem crescente, né, na nossa apresentação. E explica como a força intermolecular pode influenciar algumas propriedades da substância. Então, quanto mais energia eu precise para quebrar aquela ligação intermolecular, mais ponto de fusão, ponto de ebulição. Se a molécula é polar e tiver uma força intermolecular, como que vai ser a solução dela, né? A partir de forças intermoleculares, lá o sódio, cloreto de sódio e água, né? Então a solubilidade influencia nessas forças intermoleculares, etc. Então tem algumas coisas que a gente citou para vocês trabalharem.